E eu queria saber um pouco mais da história da família e da história da fazenda e como você veio parar nesse mundo. Quer dizer, desde a semente que a gente compra, dos produtos que a gente usa, dos alimentos que as vacas comem, a gente produz tudo isso. A gente produz todas as forragens, a gente produz todas as bezerras. Então todos os processos estão sob controle. Uma dica boa da coalhada, uma dica culinária, a gente tem a coalhada na garrafinha de 600 gramas. Sim. E aí a gente coloca num filtro de café, deixa na geladeira umas 4, 6 horas, ela vira uma coalhada seca. Então você consegue comer com azeite e sal. Fica muito boa. Como é que são esses 3 pilares para produção? Quais são os 3 pilares? Você que me ensinou isso. Como que é? Bem-estar animal, nutrição e genética. Muito bem. Tá vendo? Passou no teste, tá vendo? A gente produz leite, as vacas também produzem os efluentes, né? A gente consegue enriquecer a terra, consegue produzir alimento para as próprias vacas e fazer esse ciclo virtuoso. Vacas, basicamente? A gente planta aqui muito milho para fazer silagem de milho, né? Então a forragem principal da dieta das vacas é a silagem de milho. E aí nós temos capim. Mas silagem é armazenamento? Silagem é você corta o pé de milho inteiro, não só a espiga, o pé inteiro. Então com folhas e caule e tudo. Ah, tá. Isso que eu não estava entendendo. A Thaís falou que tem uma fermentação anaeróbica. Exatamente, que é o mesmo processo é o milho todo inteiro, não é só. Por isso que eu falei do picadinho também. Eu não estava entendendo. Eu estava vendo tudo muito verde. Exatamente. E eu estava esperando ver o milho ali. A gente vai ver a comida da vaca na mão, daí dá pra ver tudo cortado. A vaca deita. A vaca deita para descansar. Mais do dia ela está deitada. Mais da metade do dia. Então, quando você vai num sistema de produção que as coisas estão boas, que tem bem-estar animal, uma característica super tranquila para identificar o bem-estar animal são as vacas deitadas e ruminando. Elas estão fazendo o que elas querem fazer. Igual quando você estivesse com um chicletinho ali. Exatamente. Então, em primeiro lugar, queria te parabenizar pela fazenda, por todo o processo aqui de produção. Fiquei muito bem impressionado. Eu ainda estou na metade do tour. Eu conheci o que as vacas comem e como é a parte de usar o fertilizante, compostagem, das vacas, da compostagem, a parte do milho, com aquele negócio grandão, como é que chama? Pivô central, que fica jogando ali. Muito bom, tudo muito bonito. E eu queria saber um pouco mais da história da família e da história da fazenda e como você veio parar nesse mundo. Seu pai já era agrônomo? Meu pai é agrônomo, eu e a Tita somos agrônomos, meu irmão é agrônomo, então nós temos uma família de agrônomos mesmo, né? E a gente começou lá em 45, a empresa de 1945, né? Tá com 78 anos, as meninas estão aqui já na 4ª geração. Então é uma história bacana. A gente foi caminhando para esse lado sempre do controle de todos os processos. Então a indústria de leite dentro da fazenda, ela remete sempre à rastreabilidade total. Quer dizer, desde a semente que a gente compra, dos produtos que a gente usa, dos alimentos que as vacas comem, a gente produz tudo isso. A gente produz todas as forragens, a gente produz todas as bezerras. Então todos os processos estão sob controle. Isso nos dá uma oportunidade na indústria de leite tipo A, né? No nosso caso A2, caseína A2, de ter um controle sobre todos os processos de produção. Isso é muito bacana, porque o leite é um meio de cultura, o melhor meio de cultura que existe depois do sangue. Cresce bactéria com muita facilidade. Então o fato da gente ter uma indústria do lado da ordenha, a primeira característica desse leite é uma baixíssima carga bacteriana. Então, para você ter uma ideia, o leite A brasileiro, o leite tipo A na legislação brasileira, ele aceita uma carga bacteriana de 10% do que a legislação europeia e norte-americana da maioria dos estados permite. Então quer dizer que aqui é muito mais rigoroso? Muito mais rigoroso para o leite tipo A. Mas... tá. E, desculpa interromper, mas é porque é uma coisa difícil para mim entender. O que é o leite tipo A? É o leite mais fresco? O leite tipo A é o leite que é produzido e envasado na fazenda. No mesmo lugar? No mesmo lugar. A gente não pode comprar leite de fora. Não pode
trazer de fora. Trazer de fora. E o leite não pode viajar, ele não pode entrar num caminhão, por exemplo. Tá. Então ele sai em circuito fechado. É por isso que vocês têm os leteodutos aqui. Exatamente. Né? Que são os canos de... O leite sai em circuito fechado da ordenha até o pasteurizador, que está dentro da indústria. Então essa característica da indústria mesmo perto... assim ele pode ser pasteurizado, pode e deve. Ele pode ser pasteurizado, deve ser, porque a legislação exige a pasteurização, né? Mas o que a pasteurização faz? Ela recebe uma determinada carga bacteriana e ela reduz essa carga. Então se o leite chegar com uma carga bacteriana alta, ele vai reduzir, mas vai continuar alta. A pasteurização, então, não elimina totalmente. Não. Ele dá uma diminuição. Ela reduz a carga. É um choque térmico, né? É um choque térmico brando, né? É um choque térmico de aproximadamente 75 graus. E diferente, por exemplo, do processo de UHT, ultra alta temperatura. Que é o leite de caixinha. Que é o leite... o Tetra Pak da caixinha. Exatamente, que é um leite que vai a 142 graus. Entendi. Né? Não, peraí, ele chega a 75 graus e depois ele baixa? E depois ele é refrigerado... É 75 de intervalo? Não. Ele vai a 75 e baixa imediatamente para 4 graus. Tá. Então ele fica de 75 para 4, trocando várias vezes? Não, uma vez só. Uma vez só. Uma vez só. Ele fica de 15 a 20 segundos a 75 graus e depois é rebaixado para 4 graus e envasado. Então, essa característica de você com um bombeamento só, né, tirar da sala de ordenha até o pasteurizador, faz com que o leite tenha uma carga bacteriana muito baixa e seja da mais alta qualidade, inclusive em padrões internacionais. Então, a gente vai nessa linha onde a gente pode fazer coisas diferentes. Por exemplo, o A2. Porque se a gente... Desculpa interromper de novo, mas deve confundir ainda mais. Exatamente. Você quer falar do A2, aí fala leite tipo A, e aí deve dar uma confusão doida, né? Podiam botar outra sigla para ser leite fresco, né? Não precisava botar a mesma letra da caseína. Então o A2 é um tipo de caseína. O A2 é caseína. É a proteína mais abundante no leite. Né? Isso. O leite tipo A é a característica da indústria na fazenda. Sim. Então, se for pasteurizado, né, é um produto de... vamos dizer assim, baixíssimo processamento. Sim. Com um único bombeamento ele foi pasteurizado, foi envasado, um produto muito novo. Ele saiu da vaca aqui e está sendo envasado ali. Então nós temos... A gente falou, no mesmo dia, poucas horas de diferença, ele já está na garrafinha. E já está na casa do consumidor. Sim. Né? Então esse é o leite fresco, num sistema que lá fora, um conceito conhecido como... local produced for local families, que vale muito para verduras, para frutas, né, para produtos locais de consumo fresco local. Então é um conceito que está nessa questão de muito próximo, com uma pegada de carbono muito baixa desse transporte, né? Então sustentável. Rodando, caminhando, mas o Brasil que exatamente, não tem ferrovia direito. Baixo processamento e disponível para uma população ali ao redor, né? Mas beleza, isso é uma coisa incrível, muito boa, mas tem vários leites tipo A no Brasil. O que é a grande coisa exclusiva da Lete, foi o que me atraiu a atenção como consumidor, primeiramente, foi essa questão da caseína A2. Isso. Que é a caseína com o leite, como sempre foi. Exatamente. De você. A caseína A2 é uma descoberta relativamente recente de uma coisa muito antiga, que é uma mutação genética que as vacas sofreram lá no processo de domesticação há 5.000 anos no norte da Europa e que se esparramou pelo mundo, onde a caseína, houve uma troca lá de um aminoácido num determinado ponto da cadeia gênica da caseína e a caseína original das vacas mudou. O que foi descoberto é que muitas vacas têm a caseína original, que é a mesma caseína das espécies que não sofreram essa mutação genética. A mulher, a cabra, né? A cabra, o leite a cabra, a ovelha, o búfalo, né? O leite de búfala, mussarela de búfala, tá lá escrito grandão na embalagem, A2, A2. Exatamente. Né? E antigamente, Duda, o que acontece? Ninguém sabia disso. Sim. Então, se a pessoa não se dava bem com leite de vaca, no tempo dos nossos avós, qual que era a recomendação? 99% dessas pessoas simplesmente fazem a digestão incompleta da caseína. Sim. E o A sintoma... caseína, naturalmente, é uma proteína de digestão mais lenta, é uma proteína grande. E as pessoas, por exemplo, no fisiculturismo, elas usam tomar
caseína em pó antes de dormir, para exatamente não ficar catabolizando os músculos durante a noite. Vai ficar muito tempo sem se alimentar, vai ficar dormindo 8 horas, 10 horas sem comer, e aí usam isso para poder dar aquela forrada e ficar digerindo proteína e tendo o aminoácido no sangue ao longo da noite. Então a caseína já é uma proteína de digestão mais complexa, mais lenta, né? Agora, esse peptídeo que é formado no processo de digestão, quer dizer, ele não existe, ele é formado na digestão dessas pessoas que digerem mal a caseína 1, né? Mas que se consideram intolerantes à lactose. Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos. Tanto que elas falam, sou intolerante à lactose, não posso comer queijo amarelo. Exatamente. Porque o queijo amarelo, por definição, ele praticamente não tem carboidrato. Exatamente. E a lactose é um açúcar, é um carboidrato. Exatamente. Isso acontece com vários produtos. E a caseína, que está presente na maioria dos lácteos, né? Então, se ela for A2, essas pessoas digerem completamente essa proteína. E não tem nada. Então, a sensação é que é um produto muito mais leve, né? Sim. Mas aí, Roberto, você estava me contando ali antes do almoço que vocês têm até um selo da Anvisa que é muito difícil de conseguir, que foi uma luta conseguir. O leite A2, né, no Brasil, tem uma resolução da Anvisa de alegação de funcionalidade. Ou seja, comprovadamente, o leite A2 não forma o peptídeo BCM7 e esse peptídeo pode causar desconforto para algumas pessoas. Então, a gente tem essa alegação no rótulo do leite A2 aqui no Brasil. Que é um leite de mais fácil digestão. Sim. Era isso que eu estava tentando lembrar, porque estava escrito no rótulo, que é basicamente isso. Essa é a alegação. Portanto, é um leite de mais fácil digestão. Sim. Não, e eu tinha ficado meio fugindo um pouco do leite, porque eu cresci tomando todinho, Nescau de manhã. Aí comia muito queijo, e aí comia leite com cereal, iogurte e tal. Aí depois que eu comecei a ficar fitness, né, você costuma ver as pessoas evitarem um pouco o consumo de leite e tal. E aí eu tinha mudado também para leite de cabra, queijo de búfala e tal. E aí, quando eu estava pesquisando a marca, antes como consumidor e depois quando a gente estava já conversando para começar a trabalhar junto, eu comecei a aumentar muito o meu consumo de leite. Eu falei, quero testar. Eu gosto de ser cobaia também. Eu testo várias dietas, eu sempre tive acesso a bons médicos e nutrólogos e tal. Desde muito cedo, porque a minha mãe sempre entrevistou muito médico. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a caseína A2 e A1 e tal foi com o Dr. Laí Ribeiro, dando entrevista para minha mãe há quase 5 anos atrás. Eu estava nos bastidores, operando as câmeras, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que ele falou uma coisa que ele falou muito como se fosse relacionada à raça das vacas holandesas e a raça das vacas zebuínas e de outras regiões do mundo. Mas não é bem assim, né? A mutação acabou pegando vacas de todas as espécies, né? São duas espécies, né? Que são o gado europeu e o gado zebuíno, e todos têm A2 em proporções diferentes, né? Então o gado zebuíno tem menos animais A1 e o gado europeu tem menos animais A2. Mas ainda pode ser uma vaca zebuína. O Nelore é muito comum aqui no Brasil, aquela vaca branca. Pode ter A1. Todos têm A1. Pode ter A1. Tem A1. Tem touros. Impacto nas vendas lá, quando você começou a aumentar desse jeito. Mas eu acho que, além disso, o leite é uma fonte de hidratação muito boa, né? Que falam que ele recompõe muito rápido essa parte de hidratação que a gente precisa pós-treino. A gente fez até um estudo com o pessoal que fazia rafting, que era da seleção de rafting. E aí eles, antes e depois de tomar leite, a mudança no organismo é muito legal, como hidrata mesmo, assim, o leite. Ah, legal. Nessa parte da hidratação eu nunca tinha prestado atenção. O leite hidrata mais do que a água, porque tem os minerais, né? Sim, faz sentido, porque a água sozinha não você precisa do sal, né, para manter a hidratação dentro da célula, né? Por isso que tem os Gatorade da vida, água de coco e tal, né? Então, mas eu já ouvi uma coisa que eu não sei se é verdade também, mas do time do Chelsea, que eles dão 600 ml de cerveja depois do treino para cada jogador. E a cerveja também tem um processo de ajudar a hidratar e repor o glicogênio muscular numa velocidade que tem um alto índice glicêmico e tal. Quem é nosso cliente e tá indo muito bem agora, disputas de futebol à parte, mas toda a seleção do Palmeiras é leite LED. Todo mundo toma leite LED. E eles fazem adoram todos os shakes com leite desnatado. Falam que especificamente o leite desnatado é um dos melhores hidratantes, assim.
fontes de hidratação. É porque tudo que mistura com a gordura demora mais para você separar, né? Porque o leite integral, por exemplo, eu prefiro tomar leite integral, confesso. Já que é para tomar o leite, eu quero tomar o leite completo. Com sabor. Eu acho mais saboroso, eu gosto muito da consistência do leite integral. Ele tem Mas normalmente tem essa, o pessoal vai tomar whey protein depois do treino. O whey protein é uma parte do leite que é de digestão bem rápida, ainda mais quando é isolado, hidrolisado. E eu lembro que no começo, que legal esse pássaro. É uma arara? É uma arara. Ah, que barato. Mas aí, depois do treino, eu tenho tomado o whey protein misturado com o leite integral. E também o pessoal falava assim antigamente, que era, não vale a pena você misturar o whey protein, que é caro, com leite, porque o seu organismo não vai saber separar qual proteína ele vai digerir, aí você vai misturar a digestão. Só que, pelo contrário, eu não tomo muita, eu tomo uma dose com o leite integral, ele tem, sei lá, 10 gramas de proteína, mas uma dose dá umas 30 gramas ali, e aí você consegue ter a digestão mais rápida por causa do whey, e depois vai digerindo mais lentamente, então fica bem completo, assim, como um lanchinho. As frações, né? E vocês têm linha de iogurte, de leites, agora vocês lançaram o desnatado. Nós estamos com uma linha toda clean label, né? Quer dizer, então, produtos realmente muito back to basics. Então, o iogurte é o fermento, né? O coalho e o leite. Só dois ingredientes. Isso é muito legal. Né? Nós temos alguns com sabor, coalhada com goiabada, coalhada com bananada. E a fazenda que faz esses doces é uma fazenda muito parecida com a nossa aqui. Eles plantam os produtos, eles fazem tudo na fazenda, numa fábrica dentro da fazenda, também sem aditivos. Então, tudo na mesma linha de back to basics, né? Leite fermentado, café com leite. Leite Qual que é a fermentado. diferença de coalhada para iogurte? Eu nunca soube isso. Por que é diferente? É só o fermento, o tipo de fermento, né? Tá. A E coalhada- a coalhada tem uma coisa mais... Fica meio tipo ricota, assim, né? Fica meio... Talvez ela tenha uma aparência um pouco mais... firme, né? Mais firme do que o iogurte, Sim. né? Iogurte natural. Iogurte grego é mais durinho. O iogurte grego A coalhada é um meio termo, será? eu acho que tem também coalhada mais Líquida. mais líquida, né? Quer dizer, Essa coalhada é de só vocês o fica tipo uma de fermento. sobremesa. Eu tenho usado quando eu tô com vontade de comer doce antes de dormir, ou de manhã, assim, depois do... Aí eu misturo com granola. Uma dica boa da coalhada, uma dica culinária, a gente tem a coalhada na garrafinha de 600 gramas. Sim. E aí a gente coloca num filtro de café, deixa na geladeira umas 4, 6 horas, ela vira uma coalhada seca. Então você consegue comer com azeite e sal. Fica muito boa. Árabe. Um filtro de café de papel, e aí toda a água, todo o soro sai, e você fica com uma coalhada vamos seca, ensinar essa, fresca, vamos fazer essa- super legal. A minha mãe faz coalhada também em casa. Vou gravar esse vídeo com ela, ela ensinando a fazer. Fica bem legal. Com É bem bom. za'atar, com... Sim. Com bom. za'atar fica uma delícia. Ô pai, eu acho que seria legal você falar um pouco das instalações das vacas também, que eu acho que envolve mais técnico, né? Boa. Das camas, ali, tipo, meio desse propósito, assim, de bem-estar animal, ali, das práticas. Dos 3 pilares para uma produção de leite. Legal. Como é que são esses 3 pilares para produção? Quais são os 3 pilares? Você que me ensinou isso. Como que é? Bem-estar animal, nutrição e genética. Muito bem. Ah, Não é? Tá vendo? Passou no teste, tá vendo? Yes. Não, o que eu acho que uma coisa interessante, Duda, é que uma produção grande como a nossa aqui, né, são 2.000 vacas em produção. Quantos litros por mês? 70 mil litros por dia. Eu ia falar mês. 70 mil litros por 70 dia. litros por dia é uma piscina de leite. Uma piscina de leite, Então, o que são coisas importantes, né? Primeiro, que a gente tem um bom processo de recolhimento de todos os efluentes que são gerados por esse grupo de vacas. E são as 2.000 vacas, mas também tem 2.000 bezerras, também tem as vacas que estão secas, não estão dando leite, né? Então são quase 5.000 animais.
Esses 5.000 animais produzem efluentes que são muito ricos em nutrientes, que a gente pode reciclar, fazer compostagem, fazer fertirrigação, então devolver isso para a terra de uma maneira enriquecedora e economizar. Também, porque senão você ia jogar tudo fora de qualquer jeito e ter que comprar de fora para substituir aquilo que já estava ali. Você poderia poluir, né, as águas, poluir os rios, ou você pode transformar aquilo num biofertilizante e produzir o alimento das vacas com o efluente produzido pelas próprias vacas, né? Tem uma expressão que eu gosto muito que é assim: você é o que você come, que era o que era antigamente, agora você é o que a sua comida come. Exatamente. Essa é bem a filosofia de vocês aqui. Né? E o bacana disso é que a gente entra então na parte de bioinsumos, né? Também a gente vai numa linha de bioinseticidas, tentando fazer uma coisa cada vez mais sustentável e valorizando muito, em termos de produção, né, os recursos que são finitos para a humanidade, principalmente a terra e a água. Então a gente tem um conceito de intensificar a produção por hectare. Isso às vezes soa como uma coisa muito industrial e tal, mas na realidade, quanto mais a gente enriquecer esse solo, jogar carbono nesse solo, mais as plantas nesse solo têm capacidade de sequestrar carbono, né? Então fazer um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso dos nutrientes, né? A gente produz leite, as vacas também produzem os efluentes, né? A gente consegue enriquecer a terra, consegue produzir alimento para as próprias vacas e fazer esse ciclo virtuoso. Para as vacas, basicamente? A gente planta aqui muito milho para fazer silagem de milho, né? Então a forragem principal da dieta das vacas é a silagem de milho. E aí nós temos capim. Mas silagem é armazenamento? Silagem é você corta o pé de milho inteiro, não só a espiga, o pé inteiro. Então com folhas e caule e tudo. Ah, tá. Isso que eu não estava entendendo. A Thaís falou que tem uma fermentação anaeróbica. Exatamente, que é o mesmo processo é o milho todo inteiro, não é por só isso que eu falei do picadinho também. Eu não estava entendendo. Eu estava vendo tudo muito verde. Exatamente. E eu estava esperando ver o milho ali. A gente vai ver a comida da vaca na mão, daí dá pra ver tudo cortado ali. Agora, o que é assim, para quem mora na cidade, né, e quer saber o que é a silagem, é exatamente o chucrute. O chucrute é o repolho fermentado por fermentação anaeróbica. A silagem é o milho fermentado em fermentação anaeróbica. Então, a silagem de milho é o chucrute das vacas. Uma outra coisa completamente diferente. Eu estava imaginando silagem, para mim, era de silo. Aí era um monte de milho, aquela coisa de montanha. Porque na engorda de gado para corte, usa-se muito milho. Sim, milho grão. O milho grão. Mas a gente também usa. Sim. Mas como a vaca e outros animais são ruminantes, quer dizer, eles têm 4 estômagos, eles conseguem fazer uma coisa que ninguém consegue, que é transformar fibra, né, celulose, hemicelulose, lignina, conseguem transformar isso em proteína e energia. Sim. Né? Então são coisas que o ser humano não consegue, né? Transformar fibras em energia. Então a vaca tem uma dieta que tem um percentual grande de forragens, de fibras e um percentual de concentrados, que é o caso o milho em grão, a soja em grão, né? Polpa de laranja, caroço de algodão, outros ingredientes que são misturados numa forma bem homogênea, de uma forma que a vaca não consiga separar os ingredientes. Então o que ela comer daquilo lá está balanceado para ela produzir bem. E aí o que a gente busca num sistema desse? A gente busca, dentro do bem-estar animal, né? Por que a gente faz bem-estar animal? Porque toda vez que a gente investe numa vaca para ter mais longevidade, para ter melhores índices reprodutivos, de conversão alimentar, né? Criar melhor a bezerra, a vaca é talvez o animal que mais traduz todos esses conceitos de produtividade com o bem-estar animal. Porque se a gente quer uma vaca produtiva, com boa conversão alimentar, com bons índices reprodutivos, como é que ela vai nos devolver isso? Se a gente der boa condição para ela. Sim, né? Nesse sentido você precisa da vaca em todas as... na verdade é uma coisa transgeracional ali, você não precisa de um indivíduo. Você precisa de uma cadeia, de uma coisa familiar, sequencial. Exatamente. E a vaca, nós temos que lembrar sempre uma coisa,
o leite é um subproduto da vaca. Então a vaca está aqui com a gente. Ela vai ficar aqui, ela nasceu aqui, ela cresceu aqui, ela vai dar Não, assim como várias estão na quarta crias. geração, as vacas estão Também aqui estão. É tudo sobre todo mundo. geração aqui. Então o que a gente vende é um subproduto da vaca. A gente Com quer quantos anos a vaca tratar começa bem dessa vaca, né? Com quantos anos a vaca começa a ter bezerros e entrar no processo de produção? Ela dá a primeira cria aos 2 anos, com 24 meses. E aí ela começa a ter as crias dela, né? E aí, Ano. normalmente uma por ano, né? Alguns mais, outros menos, mas vamos dizer em média aí 12, 13 meses de intervalo entre partos, né? A gestação é de 9 meses. 9 meses. Depois ela vai com 7 meses de gestação. A gente tira ela do sistema de produção, ela seca o leite e ela tem 60 dias de descanso, que é quando ela se prepara para o próximo parto. Então, nesses 60 dias, você tem toda a involução dos alvéolos do úbere, né? Ela descansa, ela come uma dieta com mais fibras, né? Então, é um momento... Para cada momento da vida. Sim. A Thaís estava me contando Cada que fase. a ração é igual a ração de cachorro. É. Você compra a ração de filhote, tem o Exatamente. adolescente, Novilha, O velhinho, mais velho, né? a vaca seca. Então, cada uma na sua fase e tem esse momento, então, de 60 dias, que é uma espécie de preparação para o próximo parto. Aí ela vai dar cria e começa a dar leite de novo, né? Mas ela já começa a produzir enquanto ela está grávida. Ela já começa a produzir. Ela deu cria, né? Ela pariu, ela não. começa a produzir leite. Não, achei que ela já Aí começava ela vai conceber de novo enquanto ela está dando leite. Mas aí ela para com 7 meses de gestação e vai descansar, né? Estava achando que ela começava a produzir o leite enquanto ela estava grávida, ainda o bezerro ainda não tinha nascido. Mas agora eu entendi. Bom, então, para a gente conseguir fazer o recolhimento de todos esses efluentes, de conseguir ter disponibilidade de alimento para a vaca durante 24 horas por dia, água e tudo, o que é a vaca como ruminante, o que ela gosta de fazer? O que ela precisa fazer? Ela precisa ruminar. Então ela come, e aí ela devolve para a boca e fica mastigando tudo aquilo que ela comeu para fazer o processo de digestão do ruminante. Para fazer isso, a vaca é um animal que gosta de deitar. Então, se a gente vê a vida da vaca, do dia da vaca, das 24 horas, uma vaca que está bem, que está feliz, ela fica deitada mais de 14 horas por dia. 14, 15 horas. Então a gente precisa... Para mim a imagem da vaca deitada é uma coisa de vez em quando. Não, ela não é... Porque quando você vê um cavalo, normalmente ele está em pé. Você vê o cavalo até à noite dormindo, ele dorme em pé. A vaca não, a vaca deita. A vaca deita para descansar. Mais da metade do dia ela está deitada. Mais da metade do dia. Então o que a gente... Quando você vai num sistema de produção que as coisas estão boas, que tem bem-estar animal, uma característica super tranquila para identificar o bem-estar animal são as vacas deitadas e ruminando. Elas estão fazendo o que elas querem fazer. Igual quando você estivesse com um chicletinho ali no... Exatamente. Agora, por exemplo, a vaca tem uma outra característica diferente do cavalo, que ela não tem muitas glândulas sudoríparas. Então o cavalo, quando você galopa, né? Por exemplo, a vaca holandesa está aqui no Brasil, num país tropical, num solzão, aqui tá numa época, agora a gente está em maio, tá 24 graus agora, mas tá maior solzão, você fica no sol. Então, o que a gente tem aqui para a vaca e são para todas as raças, isso vale, é uma semiclimatização. Né? Então, como é que a gente faz? A vaca não consegue perder muito calor para o ambiente porque ela não tem glândulas sudoríparas, né? Como o cavalo. O cavalo galopa, ele sua. A vaca, você não vê a vaca suada, né? O ser humano é o único que sua água, todos os bichos suam óleo, né? Então, o que essa vaca faz? A gente molha essa vaca, ela perde calor para a água. Mas como o ambiente é úmido, ela precisa perder isso para o ambiente. Então a gente precisa secar a vaca. Então ela tem uma ventilação e uma aspersão. Esse é um tipo de instalação. E o outro tipo é um negócio que chama-se cross ventilation, onde você tem a entrada de ar por um evaporador, uma placa evaporativa, onde a água passa numa cortina de água, resfria esse ar. Tipo essas coisas de cerâmica. Na verdade ela não é de cerâmica, ela é de um
Material parecido com papel. Você compra um Exatamente. climatizador desse. É esse. Aí você bota, enche de água e fica... Aí esse ar resfriado entra na instalação. Mas também se tiver muito... A sensação térmica despenca porque passa um ar numa velocidade e vai roubando... Você entrou lá dentro, mas lá dentro o que a gente consegue fazer? Reduzir a seção do prédio e acelerar o ar com exaustores. Então aí sim tem a sensação térmica. Sim. Quando o ar está passando 5, 6 metros por segundo, melhora a sensação térmica. Então você vai ver lá dentro da instalação que é muito agradável lá. Sim. Que as vacas estão muito bem, porque está frio, né? Essa é a igual a pessoa que morre por hipotermia na selva amazônica. É maior calor, mas fica sempre úmido, aí perde temperatura. Exatamente. Aí rola uma... Muito legal isso. Então ela está na Holanda ali, dentro do ambiente controlado. E eu acho que isso que você falou da vaca especificamente europeia, que é a nossa vaca holandesa, é isso. A logística reversa para reciclar o PET. O Eu Reciclo, está escrito na embalagem. Agora nós temos o Desrotulando Nota 100. Esse é o sexto, né? Esse é o sexto. Aí, Desrotulando foi o aí nós temos um selo verde do Estado de São Paulo que atesta boas práticas socioambientais de cumprimento da legislação. Sim. E nós temos o BDK, da comunidade judaica, que é um selo de origem religiosa, mas na verdade ele é um selo de padrão de qualidade, porque o que eles exigem, o que a comunidade judaica quer com esse selo é controle de processos, de origem, de rastreabilidade, né? E de um processo muito rígido de limpeza, né? De qualidade. Então, uma determinada temperatura para lavar os equipamentos, lavar os tanques que vão receber o leite, quer dizer, é uma coisa... também envolve a rastreabilidade também, óbvio, porque você só pode garantir que passou dentro dos critérios, se né? for, se você souber... Então o que é bacana... Tem um efeito secundário muito interessante, o que é bacana, universal. Exatamente. O que é bacana desse selo Kasher é que, no fundo, ele é um atestado de qualidade, né? Ele é muito pragmático, é um selo muito pragmático. Espiritual e mundano, né? A gente foi um dos primeiros laticínios fora dos Estados Unidos e de Israel a ter uma produção 100% monitorada por câmera, então desde o manejo até o invase do leite. Então, se o rabino quiser acompanhar de Israel, ele consegue, né? Em qualquer momento do dia. Então, a gente fica com essa garantia mesmo de processo, de seguindo um padrão rígido, assim, bem forte e bem transparente, né? É o que a gente gosta de Tem um Big Brother aqui do rabino. Muito bom. E eu estava pensando aqui que eu acho que os nossos selos e a sua vinda, no fim, tem tudo a ver com o nosso principal objetivo. E aí até vou entrar um pouquinho na nossa história aqui, mais da nossa quarta geração, que é quando eu fui fazer faculdade em São Paulo, né? Morei a minha vida inteira aqui, fui fazer faculdade em São Paulo, Diana a mesma coisa. E a nossa primeira contato, assim, com... obviamente, estudei em São Carlos, mas conversando com os nossos amigos que moravam lá e tudo mais, a gente sempre foi muito óbvio da onde vem o leite, quais são as principais diferenças do leite, qual que é o melhor tratamento para uma vaca. E para as pessoas nunca foi óbvio. Nunca é uma informação. E aí, quando a gente começou a fazer o reposicionamento da LET, trazer essa informação, a primeira coisa que a gente pensava é: a gente precisa informar as pessoas. É simplesmente abrir as porteiras e falar: gente, é assim que funciona, é assim que a gente está fazendo, o leite está sendo feito assim, as vacas estão sendo tratadas assim. E o selo, ele tem esse papel de tentar trazer o que está acontecendo aqui para a cidade e você vir e mostrar, tem tudo a ver com isso e com o nosso objetivo de mostrar, porque se a gente pudesse, a gente ia trazer todos os nossos consumidores aqui e falar: olha, é assim que funciona. Então, essa é a ideia. O técnico, né, para um termo que fique muito mais fácil de todo mundo entender e tal, os diferenciais. Então, inclusive, que bom que você está fazendo isso para levar para mais pessoas, né, essas informações. Né? O termo mídia é o meio de comunicação, é o que liga os pontos, né? Então, acho que a minha função como comunicador é basicamente essa, assim, é fazer a ponte, levar essa informação. No caso, eu sou também uma pessoa que se preocupa muito com a alimentação e procuro coisas boas para passar para minha família, e eu quero comunicar também para os meus seguidores com os mesmos critérios do que eu uso para me alimentar, alimentar minha filha, minha mãe, todas as gerações da minha família. E para mim está sendo uma honra também aprender com vocês. Eu dei muita sorte também prazer. de conseguir mandar a mensagem no momento certo.
porque também é muito difícil, porque daqui a pouco vocês vão estar muito grandes, a chance de vocês chegar ia ser muito menor. Eu dei sorte também nesse sentido, assim, porque acredito que vocês estão na vanguarda aqui do processo. Eu não sabia dessa parte toda da estrutura, da sustentabilidade, da rastreabilidade, da pureza, de todos os selos, da parte das gerações da família e tal. Eu vim muito mais para essa parte nutrológica, sei lá, da melhor caseína para o consumo humano, para eu poder consumir, dar para minha filha e tal. E aí eu fui descobrindo, é igual novela, vem de novelo, né? Você puxa e vai desenrolando a trama. E aí você vê, tipo, a novela nada mais é do que você tirando aquela linha e depois vendo a história toda, como ela tá ligada, né? Então foi muito interessante poder puxar eu vim pelo A2 e fui descobrindo muito mais coisas, assim. Tô bem feliz. Legal. E sabe, Duda, tem uma coisa que eu acho que é também importante, que é pra gente refletir, né? Nós temos uma equação no mundo difícil de ser resolvida, que é terra e água estáticas e uma população sempre crescente. Se a gente for simplificar a solução, ela sempre seria aumentar a produção por hectare, por quantidade de terra e por quantidade de água disponível, né? E no caso do leite, tem uma questão um pouco de mito, de que a fotografia bonita é daquela vaca solta lá no pastinho, com uma mata atrás, com um riacho e a vaca tá lá deitada, né? Essa fotografia é bonita. Agora, por trás disso, né? Eu vou só mostrar a mesma fotografia num dia muito quente, ou com barro, ou com chuva, ou com carrapato, ou com mosca, né? Aquela vaca não vai estar tão feliz assim, né? Sim. Então, quando a gente quer melhorar essa questão da equação da humanidade, a gente precisa ter mais controle sobre todos os processos. Sim. Por isso que a gente faz, então, uma agricultura de alta produção, para produzir a nossa produção de leite aqui por hectare, ela tem uma relação com as vacas, mas tem uma relação muito maior com a produtividade agrícola da fazenda. Sim. Dos alimentos das vacas, porque essa é a grande ocupação da terra. São as forragens que nós vamos fazer a silagem para alimentar os animais, né? Os animais é ali 5%, 10% da área. Sim. O restante é agricultura. Então, todo esse equilíbrio, né, de sustentabilidade, que pode ser financeiro, pode ser social, mas também o aspecto ambiental, né, da gente usar bem todos os efluentes, da gente ter altas produtividades por hectare. Então eu queria dar um número que eu acho interessante para você. Aqui na fazenda a gente produz, hoje, 40 mil litros de leite por hectare por ano. Ou seja, considerando toda a nossa área de produção de alimentos, a gente produz 40 mil litros por hectare. A média do Brasil é 1.700 litros por hectare. E o que eu sempre digo, o Brasil hoje tem 22 milhões de hectares para produzir 34 bilhões de litros de leite, aproximadamente 1.700 litros por hectare. Se o Brasil produzisse, não os 40 mil que a gente produz, mas produzisse 10 vezes mais, 17 mil litros por hectare, a gente economizaria 20 milhões de hectares, ou seja, a gente produziria o mesmo leite em 2 milhões de hectares, e esses 20 milhões de hectares poderiam ser entregues para qualquer outro tipo de cultura, de alimento, de feijão, arroz, qualquer coisa, de terras já abertas, já desenvolvidas, próximas das grandes cidades. Sim. Porque a produção de leite está muito aqui no centro-sul do país. Então, quer dizer, olha todo o ganho, né, que a gente teria, até do ponto de vista da Amazônia, do desmatamento. Porque são 20 milhões de hectares disponíveis apenas se a produtividade fosse melhor, né? Tem uma coisa que era muito popular antigamente, que era a coisa do trabalho duro. Tem que trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro. E agora é aquela coisa do work hard e work smart. É muito melhor você, em vez de trabalhar duro, que ficar dando murro em ponta de faca, dando cabeçada na parede, você saber usar a tecnologia, toda a informação, porque hoje em dia com a internet a gente pode conhecer como se produz leite no mundo inteiro, por exemplo, sem sair de casa. Exatamente. Ainda mais vocês que vão frequentemente viajar, conhecer outras fazendas no mundo inteiro. Então, esse intercâmbio de informações, de cultura, né, pode tornar tudo muito mais... a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Eu estava vendo
eu esqueci de novo o negócio de Pivô. adubar. O pivô central. Eles conseguem ver tudo na Tudo, tela do celular. exatamente, Como é que tá a irrigação. Essa coisa do agro, sei lá, 4.0, né? Isso, né? Cada vez com mais tecnologia. 5G ali, você vai poder monitorar tudo em tempo real, sem nenhuma latência praticamente, né? Com aquela... E aí a gente cria então um conceito. Qual é o conceito? É intensificar a produção por hectare, usar bem os recursos naturais, ser sustentável do ponto de vista desse ciclo virtuoso, né? E agregar valor. Então a gente agrega valor com a nossa marca, a gente agrega valor com genética, com venda de genética do rebanho. Então é um projeto de intensificação de produção dentro do princípio Back to Basics, né? E dentro desse princípio que é muito caro para nós, que está muito relacionado com as nossas certificações, que é produção local para consumo local. Quer dizer, a gente fica imaginando que se tivesse uma produção de leite parecida com a nossa em cada lugar do Brasil, de grandes cidades, olha a pegada de carbono por unidade produzida, como seria interessante para o meio ambiente, né? Desse produto não viajar. Carbono também, ou vocês usam tudo que vocês... Nós estamos no processo de certificação de carbono. Ainda está muito incipiente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil está muito mais ligado aos CBIOS para a indústria de cana-de-açúcar, mas para a pecuária vai ser o futuro, né? Nós vamos ter isso. E vocês têm projetos também B2B para vender o know-how para outras empresas? Porque, por exemplo, assim, eu como leigo, paro para pensar assim, não faz mais sentido continuar criando vacas A1. Se já descobriu-se tudo, já tem o domínio, você não perde produtividade, e até a gente estava conversando nos bastidores, isso é meio que um movimento natural que vai acontecer. A gente imagina que sim. Em setores vocês têm coisas valiosíssimas para passar adiante. Vocês têm esse projeto também de passar o conhecimento, treinar outras fazendas? Nós não temos esse projeto. A gente tem projetos aqui, nem... Imagina que o A1 não tenha mais espaço, né? Mas a gente sabe que tem 35%, 40% das pessoas que se beneficiariam da caseína A2, né? Então, de uma forma geral, a gente acha que o leite é sempre benéfico, né? A gente não tem nenhum preconceito contra nenhum tipo de leite, nenhum processo, né? A gente simplesmente quer ter uma opção a mais, sabe? Para o mercado, né? Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Isso. Mas muito obrigado por mim. Se dependesse de mim, eu ia ficar conversando com vocês o tempo todo. Muito bem. Muito bem. O Duda é facinho, né? Também, pô, fiquei... Ele é filho de jornalista, né? É facílimo. Eu tenho curiosidade, eu adorava aquele Maravilhas Modernas. Lembra do History Channel? Que mostra a linha de produção, era o meu programa favorito. Muito legal.